Porque um dos países mais influentes da Europa está reconstruindo, peça por peça, sua capacidade de mobilização militar? O que significa quando uma nação projeta, com precisão matemática, quantos cidadãos pode convocar para o exército por ano? E por que agora existe uma meta de 460 mil militares entre profissionais e reservistas a ser atingida até 2035? Estamos diante de um novo ciclo de preparação estratégica no continente europeu. Um ciclo que, aliás, parece que está apenas começando. Hoje nós vamos entender em detalhes a nova lei do serviço militar obrigatório na Alemanha e o que ela representa para o futuro da segurança europeia. Mas antes de começar o vídeo, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Você ficou sabendo que agora o serviço militar na Alemanha é obrigatório? Pois é, a gente vai falar disso e muito mais nesse vídeo e eu te convido para ficar até o final. Agora vamos lá entender o que está acontecendo na Alemanha. Bora! Um país passou a calcular com precisão quantas pessoas pode convocar. Definiu o ano exato em que toda uma geração será chamada. Projetou antecipadamente quantos reservistas estarão disponíveis em cada década. Essa é a realidade da Alemanha hoje, uma das nações mais influentes do continente europeu, que retoma o alistamento militar obrigatório, reconstruindo centros de recrutamento e estabelecendo metas de pessoal militar que chegam a quase 500 mil de pessoas. O sistema foi planejado para avaliar e registrar centenas de milhares de jovens todos os anos, transformando a mobilização militar em um processo contínuo, organizado e rigorosamente monitorado. O ponto de partida dessa transformação está na política interna. Após intensas negociações, que envolveram líderes parlamentares de diversos partidos, surgiu um acordo considerado histórico. O ministro da Defesa descreveu o texto como um, abre aspas, compromisso sensato, uma lei muito boa para o serviço militar, fecha aspas. Mas além das palavras políticas, o que realmente importa é o que está por trás desse consenso. A percepção de que a Alemanha precisa reestruturar sua capacidade de mobilização militar. A lei estabelece metas numéricas claras e ambiciosas. Até 2035, as Forças Armadas da Alemanha devem atingir 460 mil militares, somando profissionais, temporários e reservistas. Isso inclui mais de 260 mil soldados de carreira ou temporários e 200 mil reservistas treinados, registrados e, se necessário, prontos para serem convocados. Essa redistribuição e expansão não é apenas um reforço administrativo, é uma mudança estrutural na maneira como o país se prepara para cenários em que a força nacional precisa ser ampliada rapidamente. Uma reserva numerosa, treinada e organizada é estratégica porque permite que a Alemanha aumente sua capacidade de atuação, sem depender exclusivamente de novas contratações ou longos períodos de formação. Isso inclui ainda questionários obrigatórios para todos os homens de 18 anos, processos de avaliação padronizados e centros de recrutamento remodelados, que funcionarão como pontos de triagem e registro. Cada jovem será avaliado em aspectos físicos, psicológicos e intelectuais, garantindo que a Alemanha tenha um retrato detalhado das habilidades de cada geração. O recado é claro: o país está se preparando para um ambiente em que a capacidade de resposta dentro do território europeu tornou-se prioridade absoluta. A nova lei do serviço militar da Alemanha cria uma infraestrutura legal e operacional que transforma a mobilização militar em um processo contínuo, estratégico e mensurável, capaz de projetar forças de forma rápida, eficiente e sustentável. Segundo o Ministério da Defesa da Alemanha, o alistamento é estruturado como um sistema em duas etapas. Primeiro, todos os homens que completam 18 anos recebem um questionário obrigatório,
que mapeia a aptidão física, estado psicológico, escolaridade e predisposição para funções específicas nas Forças Armadas da Alemanha. O objetivo é ter uma visão completa de cada geração, de modo que o governo possa planejar recrutamento, formação e reserva de forma eficiente e escalonada. O questionário não é apenas administrativo. Ele funciona como uma triagem estratégica, permitindo que o país identifique, ano após ano, os jovens mais aptos para o serviço militar. Mesmo pessoas transgêneros registradas como do gênero masculino são incluídas, garantindo que todos sejam contabilizados no planejamento nacional. Com base nos resultados, cada indivíduo é chamado para avaliação presencial nos centros de recrutamento. Lá, serão realizados exames físicos, testes psicológicos, avaliação intelectual e entrevistas técnicas. Cada participante recebe um resultado detalhado sobre sua aptidão e opções de serviço. Essa estrutura foi inspirada no modelo sueco e foi projetada para ser clara, eficiente e acolhedora, permitindo que milhares de jovens sejam avaliados por ano sem congestionamento. O segundo passo é o recrutamento por coorte, que será implementado gradualmente a partir de 1º de julho de 2027. Todos os homens nascidos em ou após 1º de janeiro de 2008 farão parte do programa de avaliação da coorte. No primeiro ano, aproximadamente 20 mil voluntários da coorte serão examinados. Quando a capacidade estiver totalmente operacional, toda a coorte, cerca de 300 mil jovens, será avaliada. Isso cria uma base estratégica de possíveis recrutas, permitindo que a Alemanha planeje sua reserva com precisão e rapidez. O sistema garante que uma geração inteira seja mapeada, treinada e registrada, criando uma reserva pronta para mobilização quando necessário. A meta é ter, até 2035, 200 mil reservistas treinados e disponíveis, somando-se aos 260 mil militares ativos e temporários. Essa reserva organizada permite que a Alemanha amplie sua capacidade de atuação sem depender apenas de novos recrutamentos ou longos períodos de formação. O foco inicial do serviço militar continua sendo voluntário. Os jovens que optarem pelo serviço recebem um salário considerado competitivo, pelo menos 2.600 euros brutos por mês, além de formação profissional, possibilidade de obter carteira de caminhão, alojamento e preferência por postos próximos de sua residência. O compromisso mínimo é de 6 meses, mas pode se estender até 25 anos, dependendo da vontade da pessoa. Entre 6 e 11 meses, o jovem mantém status de voluntário. A partir de 12 meses, passa a soldado temporário nas Forças Armadas da Alemanha. Essa transição suave permite manter o caráter voluntário inicial, enquanto fortalece a estrutura de pessoal de longo prazo. Porém, se as metas de efetivo não forem atingidas com voluntários, o parlamento alemão poderá aprovar o chamado recrutamento obrigatório por necessidade. Essa medida é excepcional e só entra em vigor se o número de voluntários não atender às demandas das Forças Armadas da Alemanha. Mesmo neste caso, o processo exige votação parlamentar garantindo controle democrático e legal. Como último recurso, um sorteio ou seleção aleatória poderá ser aplicado para completar as vagas, mas isso só acontece se todas as outras opções forem insuficientes. Não existe um mecanismo automático que ative a obrigatoriedade sem decisão legislativa. Os centros de recrutamento substituem antigos escritórios distritais, oferecendo um ambiente organizado e mais eficiente. Todos os exames, físicos, psicológicos e técnicos, serão realizados no mesmo local, permitindo que milhares de jovens sejam avaliados anualmente. Essa abordagem moderniza o serviço militar na Alemanha, garantindo transparência, rapidez e controle completo sobre os dados de cada coorte. Com esta nova lei, a Alemanha cria uma infraestrutura legal, administrativa e operacional que transforma a mobilização militar em um processo contínuo. O país prepara uma reserva treinada, estruturada e mensurável, garantindo que em qualquer cenário futuro, a capacidade de resposta seja rápida e eficiente. É uma transformação completa, que projeta a segurança do território e da Europa de forma calculada
e organizada. Com esse novo modelo, a Alemanha está construindo uma estrutura militar escalonada, detalhada e capaz de mobilizar amplos segmentos da sociedade quando necessário. E não é apenas uma reforma administrativa, mas a arquitetura de toda uma prontidão nacional. A pergunta que fica agora é: este movimento será isolado ou apenas o primeiro passo de uma reconfiguração muito maior, que inclusive pode envolver outras nações europeias? Se você ficou até aqui, obrigado pela audiência, volte sempre. Todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal. Queria convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Você estava por dentro disso aí? Muitas mudanças pela Europa. Eu sou Claudinho e te espero logo no próximo vídeo aqui no canal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!